a ter um coração conforme o coração de Deus, aí é hora do inimigo se levantar, porque na verdade ele estava descansando, porque a Bíblia fala, né, que quem está no mundo já é do maligno, né? Então eu tirei também esse tema baseado no aprendizado da intercessão, que devemos despertar. E também o ano começou muito bom para mim, para minha esposa, porque a gente teve uma viagem para o Rio de Janeiro e muita coisa mudou, sabe? A gente passou encontro com Deus e a gente ficou muito triste porque a gente não conseguiu levar ninguém. E a gente ficou triste na hora de fazer a aliança, né? Não tinha ninguém ali para compartilhar. Tinha assim, os discípulos, né? Mas não tinha. A gente pensou, não, só nós, não trouxe ninguém, nenhum um membro novo para o encontro. Só que aí a gente decidiu despertar. E de acordo com a viagem que a gente fez para Volta Redonda, muita coisa mudou. A gente despertou para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Não que a gente não estava fazendo, a gente continuou fazendo, só que a gente continuou dedicar, a gente continuou a fazer com mais amor, a fazer com... Porque às vezes a gente cansa. Às vezes aparece um momento na nossa vida que a gente acha, eu estou cansado. E às vezes a gente negocia cansaço e acaba negociando também princípio. E lá em Volta Redonda a gente aprendeu muito que o reino de Deus precisa de pastores, apacentadores de ovelha. E às vezes a gente... Porque é muito bom falar, pastor, e aí? O que o pastor está fazendo? Ele está cuidando? Ele está apacentando? E aí eu aprendi também, eu vi a preocupação do apóstolo Joel, que o reino do Senhor precisa de pastores, apacentadores de ovelha. Pastores que cuidam, pastores que entendem a dificuldade de um membro de servir ao Senhor, de estar presente nos cultos, em célula, em estar presente em treinamento. Então, aprendi muito indo no Rio de Janeiro, estando na igreja do apóstolo Joel. Agradeço a apóstola Nayara, apóstolo Edson, que nos deu essa oportunidade de caminhar do lado deles, de estar presente em todos esses treinamentos. Então a gente é muito grato por isso. E eu aprendi que para a gente crescer, a gente tem que estar do lado deles, acompanhar. A palavra do Senhor fala que vende tudo que tens e adquire sabedoria. E a gente está fazendo isso, a gente está investindo no reino, em pessoas, e automaticamente a gente cuida das pessoas, o Senhor cuida de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Isaac. Isaac é um personagem da Bíblia que, ao meu ver, ele não aparece muito, ele não fez o que Moisés fez, ele não foi guerreiro como Davi. Aliás, ele era um pouquinho até medroso, Isaac. Mas ele fazia parte do propósito de Deus, que através dele, né, seria pai de multidões, através da promessa que foi sobre Abraão, Isaac e Jacó. E fala lá em Gênesis, primeiro versículo que eu quero ler, Gênesis 26, 2 e 3. Esse aqui foi um momento onde Deus apareceu para Isaac. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Aqui foi um momento onde Isaac, ele estava passando um momento na vida dele de escassez. E aí fala que no Egito
era uma terra próspera, era uma terra onde tudo que se plantava colhia. E no momento de dificuldade, Isaac pensou em voltar para o Egito, voltar para o passado. Só que o Senhor falou com ele: não desça, não desça para o Egito. Habita na terra que eu te disser, que eu serei contigo e te abençoarei. E assim acontece na nossa vida, como aconteceu na minha. Às vezes, trabalhei 6 anos de Uber. Eu gostava de Uber, só que Uber me tirava do processo que o Senhor queria para a minha vida. No Uber era uma confiança que se eu trabalhasse eu ganhava. Eu sabia que eu poderia contar, porque eu saía de casa cedo e todo dia eu estava com aquele. Só que era uma vida que eu não tinha princípio. Minha esposa falava: vem mais cedo para nós ir para um shopping. Shopping nada, eu passava a noite toda. E então, a igreja também, eu queria ir no culto só de manhã, não ia à noite. Não preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu tenho sonho. Então Uber me tirava do propósito. E assim aconteceu na vida do Isaac. Isaac pensava o quê? Em voltar para o Egito, que era algo garantido, que ele achava que era de Deus, mas Deus queria que Isaac fizesse o quê? Confiasse, que Isaac deixasse de acreditar na força do próprio braço. O Senhor queria algo melhor para ele. O Senhor queria algo que viesse não depender das mãos deles. Às vezes a gente quer muito milagre. Se eu perguntar quem quer ver um milagre aqui, todo mundo vai levantar a mão, mas ninguém quer pagar o preço para ver um milagre. O que acontece? Muitas das vezes acontece de você começar a cuidar de um casal. Eu quero ver um milagre, eu quero ver a vida do casal transformada, eu quero ver o casal contar testemunho, eu quero ver o casal ter a vida financeira acertadinha, bonitinha. Só que o casal começa a dar trabalho, eu desisto. Aí o que acontece? Eu não vejo um milagre, por quê? Porque eu desisti. Então aqui foi como aconteceu com Isaac. Para ele ver o milagre que Deus tinha para fazer na vida dele, ele tinha que continuar, ele tinha que acreditar, ele tinha que ter fé. Então, precisamos disso. Aqui fala também que Isaac era o desentupidor de poços. Que muitas pessoas teve inveja dele e começou a entupir os poços dele. Isaac fez o quê? Ele desentupiu os poços que o pai dele tinha abrido. Então o Isaac era um homem dedicado, era um homem que acreditava nas pessoas. E assim são a vida nossa aqui na igreja. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Às vezes tem pessoas que chegam aqui destruídas, tem pessoas que já não acreditam mais nelas, são pessoas que já estão se sentindo rejeitadas pelo mundo. E aí o que acontece? Eles vêm aqui em busca de amor, em busca de cuidado. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que esses poços venha dar novamente água, venha minar água que salina, água que vem curar, libertar, transformar, que dá vida. Então, precisamos ser como Isaac, precisamos acreditar nas pessoas, precisamos crer que a recompensa vem do Senhor. Enquanto todos estavam fugindo, Deus manda Isaac ficar. O chamado dele não era correr atrás de oportunidades, mas permanecer onde Deus mandou. Muitos hoje querem fugir quando as coisas apertam, mas às vezes o verdadeiro chamado de Deus é ficar, é obedecer, é confiar que Ele vai honrar mesmo em tempo de escassez. Assim somos nós. Assim a todo tempo estamos buscando prosperidade, a todo tempo estamos buscando cura, a todo tempo buscando transformação, libertação. E às vezes tem todo um processo para a gente superar, para chegar a todo esse momento que Deus quer fazer na nossa vida. Só que tem momentos que desistimos, tem momentos que nos sentimos fracos, tem momentos que acham que não.
eu estou só, ninguém acredita em mim, tem as pessoas que me esqueceram. Só que precisamos continuar, ter continuidade. O que vale a pena é o processo que vamos passar para chegar em um final transformador, porque as pessoas precisam ver em nós Jesus Cristo, precisamos ser exemplo. Ninguém vai querer caminhar do nosso lado se não ver verdadeiramente Jesus em nossa vida. Então, tudo depende da constância. Uma vez o Pablo fez uma pergunta para Jarley. Pastor Jarley, e quando eu não tiver vontade de vir no culto, o que eu faço? Venha sem vontade. E foi assim comigo muitas vezes no começo, 6 anos atrás, e tinha vezes que eu nem ia. Mas momentos que eu perdi o culto, que minha esposa ia sem mim, ela falava assim: nossa, perdeu. É uma palavra assim, assim, assim. Aí eu ia lá, assistia, bem no comecinho. Foi quando deu o coronavírus. Então eu vi o que eu perdi. Não, o culto realmente foi bênção. Eu não posso ficar perdendo culto. Eu tenho que ir sem vontade, eu tenho que ir cansado, eu tenho que ir porque é lá que o Senhor quer mudar, quer transformar a minha vida, quer mudar a minha história, né? Então precisamos ter constância, precisamos ter fé, precisamos ter obediente. Por quê? O que o Senhor queria fazer na vida de Isaac, ele precisava ser obediente, ele precisava ter fé, ele precisava acreditar que a força vem do Senhor, não é com a nossa força, porque temos que continuar semeando na vida das pessoas. Às vezes queremos colher algo e nem lançamos a semente na terra. A terra está preparada e nem fazemos isso. E muitas das vezes nós precisamos só lançar a semente. É o Senhor que vai molhar, é o Senhor que vai regrar, é o Senhor que vai fazer como que venha a ser transformado. Desperta um chamado para líderes que talvez estejam desanimados, cansados ou inseguros. Deus está dizendo: desperta o dom que há em você. Você nasceu para levantar outros. Então, na nossa vida, a transformação de vida de outras pessoas depende primeiramente do que Deus está fazendo em minha vida. Para a transformação chegar na vida dos meus discípulos, Deus precisou transformar primeiramente a minha vida. É igual a gente tem falado, Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso tem mexido muito com a minha vida, com a minha mente, com o meu espírito. Por quê? Porque às vezes lá em casa tem algumas coisas até quebrado, bens materiais quebrados. Só que eu estou preocupado com o que tem de espiritual. Às vezes eu olho meu armário, ele está meio aberto, não está querendo fechar, está cansado. Mas quando eu olho para a cozinha e vejo que eu tenho uma esposa linda, uma esposa que eu respeito, uma esposa que me respeita, uma esposa que me ama, que eu tenho uma família linda, então eu penso, bens materiais, eu tenho alguns que eu preciso mudar, jogar fora, mas eu oro ao Senhor porque tudo que eu preciso, para começar eu tenho. Que é a minha esposa, é nós na presença do Senhor, é nós com o mesmo propósito, é eu entendendo as vontades dela, é elas entendendo também os meus pensamentos, as minhas ideias. Às vezes a gente chega em casa meia-noite, a gente conversa um com o outro, a gente sai da casa de discípulo, a gente vai embora conversando. Às vezes ela dorme no caminho, cansa, e sabe, a esposa cansada gera transformação na vida do esposo. Porque eu falo que quando eu vejo a minha esposa dormindo, é o momento que mais o Senhor fala comigo. O Senhor mostra no meu coração, ela está cansada, o dia foi tenso, ela buscou o Senhor, ela cuidou de pessoas, ela ajudou as pessoas, ela não negociou ficar em casa para estar visitando alguém. Então, isso tudo gera transformação na vida de um homem.
Então, às vezes, nós, esposo, esposa, a gente precisa fazer com que fica cansado. O esposo fica cansado, porque é bom viver isso, porque a gente sabe que a gente está semeando na vida dos outros. E quando eu semeio na vida dos outros, não falta alimento para mim, não falta água, eu não tenho sede. Por quê? Eu entendo que quem cuida de mim é Deus, quem cuida de mim é o Senhor. É Ele que transforma, é Ele que nos sustém. Então fala assim, a honra vem sim. A gente recebe muita honra dos nossos discípulos. Vou ser sincero para você, a gente não está tendo tempo de estar com os nossos discípulos. A gente tem uma agenda que a gente tem e às vezes demora a chegar na vez de alguns e alguns nos cobram. Então eu falo que é muito bom, sabe? E teve um dia que a apóstola, eu cansado, minha esposa cansado, a gente indeciso se o que a gente estava fazendo, se era o que o Senhor queria que nós fizéssemos. E a apóstola, depois de um culto, ela chamou nós na sala e falou assim, eu estou entregando na mão de vocês um discípulo para vocês cuidarem. E hoje, aqui na igreja, vocês são essas pessoas que podem mais contribuir para o crescimento dessas pessoas. Então eu falo assim, minha bateria estava 10%, ela foi lá para 100% de uma vez, porque isso é muito bom, sabe? Nos motiva, é o próprio Deus falando assim, não fica cansado não, vocês estão bem, vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão fazendo o que eu quero. Então é muito bom a gente ter, primeiro, a aprovação do Senhor, porque eu creio que foi o Senhor que mandou, e a aprovação do apóstolo, a fazer nós estarmos motivados. Então eu falo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu falo que tem umas 3 semanas que eu e minha esposa, a gente não está dormindo menos de meia-noite, 1h da manhã, porque a gente está contribuindo para o reino, ajudando pessoas, amando pessoas, cuidando. E eu falo que a gente tem pedido o Senhor manda discípulo para a gente cuidar, e o Senhor está mandando, e nós não podemos falar não, a gente tem que fazer. A gente não pode reclamar daquilo que orou, a gente tem que fazer alegre, e não pode nem mostrar a cara de cansado, porque é muito bom ser usado pelo Senhor, é muito bom andar. Que aqui o Isaac, ele foi obediente o tempo todo. Lá mais à frente vai falar tudo o que aconteceu na vida dele a partir de uma obediência. Isaac, ele decidiu ficar em uma terra que nada ia para frente, só que com ele o Senhor fez dar certo, porque ele decidiu ser obediente. Fala que uma semente que ele plantava, ele colhia 100. Poços que estavam entupidos, jorrava água com muita pressão para que fizesse ele cuidar de tudo. E fala que o Senhor abençoou ele naquela terra. Ele, ao meu entender, é tipo como se ele chegasse na terra de alguém e quisesse só fazer um contrato. Eu quero fazer um contrato nessa terra para mim cuidar dela 1 ano. Fala que Deus foi tão bem na vida de Isaac que ele prosperou a ter dinheiro suficiente para comprar toda a terra naquele lugar. Fala que tudo que ele plantava prosperava 100 vezes mais o que ele plantava. Camelo, ovelha, carneiro, tudo. Então fala assim, tudo por causa de uma obediência, de uma decisão, porque ele podia voltar para trás, por causa de alimento, porque fala que a seca era tão grande que ele pensou em voltar para trás, mas ele não voltou ao passado. Às vezes a gente quer voltar no passado por causa de detalhe, porque atrás, eu tinha alimento, nada me faltava, e a gente fica preso em coisas materiais, né? Então eu falo que a história de Isaac aqui, ela é curta. Eu acho ela curta, rapidinho a gente lê.
Só que traz muito aprendizado para a gente, porque ele fazia parte de tudo que Deus queria fazer. São pequenos detalhes que ele cumpriu com excelência. Foi ser obediente, foi acreditar, foi saber que não poderia quebrar princípio. O chamado de Isaac é para cavar aonde outros desistiram. Gênesis 26, 18 ao 22. Coloca para mim, por favor. Gênesis 26, 18 e 22, 18 ao 22. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Eu vou ler na minha versão aqui que está melhor. Coloca na NVI, por favor. Agora tá. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E depois lhe os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou de Síntima. Lição: o que eu aprendo com tudo isso? Isaac cavou poços antigos, restaurou fontes esquecidas e não desistiu diante da oposição. Onde outros enterraram o passado, ele restaurou vida. Quem cava poços para outros nunca morre de sede. Deus está chamando líderes que não desistem fácil, que não desistam fácil, que cavam onde há seca, que restauram ministério, famílias e células. Onde você vê pó, Deus vê poço. Então aqui, quando fala assim, ó, Deus cuida de quem semeia na vida de pessoas. Muitas das vezes nós temos dificuldade de a igreja, a visão da igreja é amar, cuidar, servir pessoas, né? E às vezes Deus, às vezes não, sempre, na minha vida está acontecendo sempre. Deus coloca pessoas na minha vida, eu falo assim, sempre, na célula, na visão, a visão da igreja é amar, cuidar e servir. E teve um dia que nós precisamos faltar de célula para cuidar de alguém, para servir alguém. E minha esposa falou assim, mas não vai chegar na célula atrasada ou vai faltar. Laura, a gente está tendo oportunidade de fazer o que a gente prega. Tinha uma família que estava precisando de alimento. A família estava a ponto de cozinhar o arroz num carvão e 2 tijolos. Eu falei, Laura, vamos fazer alguma coisa. Eu não consigo ir para a célula sabendo que tem alguém nessa dificuldade. A gente movimentou ali, conseguiu R$300. Fez uma feira, chamou ele, comprou um gás, porque ele não tinha gás, não adiantava nada comprar a feira e não comprar o gás. Onde ia cozinhar? No tijolinho que estava na calçada. Eu falei assim, vamos fazer alguma coisa. E a gente foi lá, orou, as pessoas nos ajudaram, nós teve a oportunidade Deus deu a oportunidade de fazer o que a gente prega. A gente prega isso na primeira oportunidade, na primeira pessoa que o Senhor coloca na nossa vida. Aí nós falamos o quê? Deus abençoa, vai dar certo. Amanhã é outro dia, eu vou orar, Deus vai prover. Não. Nós tivemos a oportunidade de ajudar, foi bênção. A esposa está com nós na célula. A gente precisa até lá visitar ela, porque
Tem uns dias que ela não vai. Mas o que? A gente mostrou. Se fosse Jesus, o que Jesus fazia? Então, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos amar, servir as pessoas, e Deus vai colocar a oportunidade da gente fazer isso. Só que precisamos o quê? Estar atento ao Espírito Santo. Quando Deus colocar, a gente entender, ir lá e fazer. Porque quando cuidamos de alguém, é o Senhor que cuida de nós. Eu falo isso com a Laura. Eu estou fazendo a obra, eu estou servindo ao Senhor, eu sou obediente, eu estou buscando a cada dia ter intimidade com o Senhor. O Senhor não vai deixar faltar nada para nós, não? Ó. Que Deus é esse que a gente serve, que vai deixar? Só que, quando acontecer algo, aprende. Não fica que Deus é esse, estou passando isso e aquilo, Deus não me vê. Não, aprende a confiar, a acreditar, porque é um momento que Deus fala assim: quando eu faço eu sou Deus, e quando eu não faço? Eu não continuo sendo Deus, não? E Deus continua sendo Deus. Eu falo que todas as vezes que eu vi milagre de pessoas me ajudando, que eu sempre orou: Senhor, me dá para mim poder ajudar. Só que já teve momentos que alguém me ajudou. E para alguém me ajudar, precisa o quê? Precisa faltar em minha casa. Às vezes eu preciso não ter no momento, né? E todas as vezes que faltou, alguém me ajudou. Então eu vi um milagre porque faltou na minha casa. Então eu falo assim: a todo tempo o Senhor quer que a gente aprenda, quer que a gente cresça espiritualmente. Então o Senhor vai nos colocar a oportunidade para acontecer isso. A ovelha que se fere no espinho precisa de colo, não de correção. Muitas vezes, quem está afastado não precisa de um sermão, precisa de um abraço e um café com alguém que ora por ela. Então, muitas das vezes, eu aprendo muito com isso também. Eu falo com minha esposa: Laura, eu prefiro amar e a pessoa ficar perto de mim, do que às vezes eu chegar com uma pancada. Vira homem. Eu já perdi gente assim. Vira homem, você não tem caráter não. Homem não faz isso com mulher não. Hoje o cara não está perto de mim mais para me cuidar. Então o que a gente precisa, é igual eu falo, meus discipulados eu ensino muito o princípio, que um homem tentando lembrar o versículo, mas eu vou lembrar e vou falar com vocês. É 1 Pedro 3. Lá fala os deveres do homem e os deveres da mulher. O que uma mulher precisa ter para ter um relacionamento saudável com o esposo, e o que o esposo precisa fazer para ter um relacionamento saudável com a esposa. E a gente vai lá e ama e abraça. A gente fala que a beleza da mulher não está em roupa, em penteados, em enfeites. A beleza da mulher está interior, no coração. E o homem tem que respeitar a mulher, ser manso, como uma parte mais frágil. E a gente ensina. E casal que está querendo separar, beija, sorri, vai para casa alegre, com amor. Só que depois, aí eu posso ensinar com uma correçãozinha. Por quê? Primeiro eu ensinei o que eles têm que fazer. Então depois que você ensina, você pode cobrar. Querido, eu expliquei para você que daquela vez quais são os seus deveres, e suas atitudes não estão condizendo com aquele princípio que eu te ensinei. Então, nossa, pastor, é verdade, desculpa, eu vou melhorar. Então, precisamos amar, cuidar, apacentar as pessoas, trazer para perto, porque pressão, panela de pressão, se você pressionar, deixar faltar água, ela vai explodir, ela vai estourar. Assim são as pessoas. A gente não pode deixar faltar amor, não pode deixar faltar cuidado. A gente tem que estar sempre trazendo para perto. Então é muito importante isso. Eu tenho aprendido, sabe?
em amar, para depois vir com essa. Porque tem casais que depois de 1 ano, 2 anos, precisa apertar o nó, entendeu? Precisa chegar mais junto. Mas no começo a gente tem que cuidar. No começo eles não entendem que se corrige muito é porque ama muito. Se o Senhor coloca num momento difícil, é porque o Senhor está querendo tratar a vida dele. Então a todo tempo nós precisamos entender tudo isso. Às vezes a maior prova de maturidade espiritual é saber ficar onde Deus mandou, mesmo quando parece seco. Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa investir tempo e cuidado. Foi tudo isso aqui que eu disse, né? Precisamos semear para ver o milagre. Precisamos ter fé e lançar a semente. A chuva quem manda é Deus. Então, fala lá na Bíblia que nesse momento onde Isaac colheu essa fartura, foi uma época onde não chovia, foi uma época onde eles não plantavam, era uma época onde que, assim como nós aqui, tem a época certa de plantar, colher, tem a época onde precisa irrigar, né, com irrigação, com pivô, só que tem uma época do ano que se plantar não chove, e Isaac teve fé, Isaac plantou, e tudo que ele plantava ele colhia, até fora do tempo. Aí os filisteus viu que não era normal. Falou, cara, é o próprio Deus, porque não é normal o cara colher em uma época dessa. E ele plantava e não colhia pouco, não, colhia muito. Então, as pessoas chamou a atenção dele. Então Deus faz muito isso. Deus quer mostrar para muitos de nós que às vezes quando nem nós acreditamos, com Deus tudo é possível. Então fala que, como eu estava dizendo, e eles cresceram o olho em tudo que estava acontecendo na vida de Isaac. Eles teve inveja, eles quis expulsar Isaac da terra. Só que o Senhor conduziu tudo da maneira dele, do jeito dele, que a vontade do Senhor é bela, agradável, perfeita. Então, Deus fez com que chegasse ao coração dele. Não, ele está aqui porque o Senhor plantou ele aqui. Então, ele entendia que era o próprio Deus. Quando ele entendeu que era o próprio Deus, ele não quis tirar ele de lá, porque ele queria a presença do Senhor próximo dele também, das terras dele. Então é muito importante isso, a gente decidir viver o milagre do Senhor. Acostumar com o microfone dá muita sede. Então, outra coisa também top que tem acontecido na nossa vida é a respeito da nossa multiplicação da célula Emaús. A célula Emaús é a nossa vida, é a nossa história, foi onde Deus transformou a nossa vida. A célula Emaús já foi na casa de algumas pessoas, e quando algumas pessoas mudavam para outra cidade, algumas pessoas empinavam o nariz, não queriam a célula mais, a gente nunca deixou a célula Emaús morrer. A gente levou para a nossa casa, não tem uma casa para ir, ela vai para a nossa casa por um tempo, até conseguir uma outra família. E aí não ficava 3, 4 semanas, a gente conseguia outra família, levava para a casa de outra família. Então eu falo assim, quando Deus colocar uma célula na mão de vocês líderes, cuide dela, não deixa ela morrer não. Eu falo que o apóstolo teve um dia que ele falou, nós vamos decretar o óbito. Fala, meu Deus, Laura nem dormiu de noite. E eu falo assim, sabe, mas ele motivou nós. O óbito foi uma motivação de vida, dá para ser isso? Então eu falo assim, sabe, então
a gente precisava, não que a gente não estava cuidando, é igual eu falo, é despertar, desperta para o que o Senhor quer, que às vezes a gente não enxerga, a gente está com as vistas tampadas, as escamas estão sobre os nossos olhos, a gente correria da vida e a gente deixa com que as dificuldades, os problemas nossos do dia a dia, a gente não enxerga que tem uma célula na nossa casa, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa motivar pessoas, que a gente precisa mandar mensagem. Eu falo com meus discípulos assim, no dia de célula eu pego o contatozinho e vai mandando, um amigo, alguém que tem muito tempo que não vai para a igreja, e sempre tem. Então eu falo assim, a gente precisa motivar, e a nossa célula, muitas das vezes, a gente sofria porque não multiplicava. Célula que tinha 2, 3 anos na nossa liderança, não multiplicava, a hora que ia, não ia, já multiplicou 2 vezes e morreu. Só que a Emaús, ela nunca morreu, graças a Deus. E foi onde tudo começou. Na Emaús a gente vê testemunho e transformação das pessoas, e nos motivava, porque a gente era líderes. Então acaba que as pessoas dependem da gente. Se o líder morrer, morre todo mundo. Então eu falo que a Célula Emaús, a gente dedicou, a gente estava com 5 casal de discípulos na Emaús, e a gente falava, meu Deus, mas essa célula não multiplica, nós estamos aqui só acumulando gordura nessa célula. Só que o apóstolo Joel, a gente aprendeu que ali a gente pelo menos está tendo a oportunidade de consolidar as pessoas, de fazer com que as pessoas, quando realmente tomar a decisão de ser um líder de célula, não venha desistir por qualquer coisa, por qualquer circunstância que acontece na vida. São pessoas que têm um tempo de 2 anos, 3 anos caminhando junto com a gente, são pessoas maduras que quando a célula multiplicar, vai saber fazer uma célula direitinho. Eu falo que a nossa célula hoje é exemplo para algumas células, para a gente também, porque eu falo que as meninas, os membros da célula falam, será que toda célula é boa? Sim, eu não quero sair daqui não. Eu falo, glória a Deus que eu não quero sair daqui. Mas eles gostam de estar lá, eles adoram, eles movimentam a célula. Tudo que um dia eu e minha esposa fez, a gente vê que eles fazem hoje, a gente se preocupa. Eu aprendi na igreja do apóstolo Joel a importância, nós todos estamos aprendendo, né? É igual o apóstolo Edson, ele já preocupava, mas eu percebi dessa preocupação lá, porque ele procurou ajuda também, porque a gente espera que todo mundo esteja bem cuidado. A preocupação é se todo mundo está tendo uma visita, se está tendo uma palavra, se está tendo alguém que ajuda de uma forma geral, né, nas dificuldades do dia a dia. Então, quando a gente chegou do Rio, a gente pensou muito nisso. Eu e minha esposa, a gente tem um cronograma de discipulado, os grupos tudo certinho, a gente faz de tudo para a gente estar pelo menos de 15 dias ajudando, discipulando, entendendo. E eu falo com eles para a importância de ser transparente. E qual é essa importância? Porque se um discípulo ele é transparente, que ele é adúltero, um exemplo, pastor Hélio, eu sou um adúltero, eu tenho dificuldade em certas coisas, em vídeo, em pornografia, eu vou ajudar ele em base na dificuldade que ele tem. E quando? Aí todo o processo, como é que você está conseguindo vencer, está em santidade. Aí ele vai falar, não estou conseguindo, eu vou ensinar algumas estratégias, porque eu era assim, quando eu era assim, eu precisei fazer isso, eu renunciei certas coisas. Quando eu ver que ele está sendo curado e aparecer alguém que precisa dessa mesma ajuda, eu vou auxiliar quem? Ele. Por quê? Porque ele teve toda uma preparação do meu lado para ajudar. Então ele vai ser o meu braço direito, ele vai ser uma pessoa de confiança, que se eu indicar,
tem tal pessoa, já passou por isso, ele é top, ele vai te ajudar. Só que quando o discípulo não é transparente, eu não sei o que ele está passando, eu não sei o que ele é curado, que ele é curado, o que ele está precisando para ser curado. Então, quando aparece alguém, a gente fica pensando, indico para ele, deixa ele se cuidar dele, porque precisa dessa transparência, porque eu sabendo da dificuldade dele, eu vou saber ajudar, eu vou saber indicar. Igual eu falo que hoje a gente cuida de 7 casais, e a gente está apertado para cuidar desses 7 casais, então sempre está aparecendo alguém, e quando aparecer esse alguém, eu preciso saber quem que eu vou mandar para cuidar. É quando a pessoa, é por isso a importância de transparência. E quando é transparente, eu vou indicar para uma pessoa que vai ajudar. Então a célula Emaús, sabe, para a gente foi muito bom, a gente multiplicou com 12 pessoas. Então eu falo que uma multiplicação que foi com 12 pessoas e com 3 casal de líder nessa célula. Então para nós foi um momento muito sobrenatural, porque é muito bom o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente já planeja, viu, apóstolo? Que 3 meses multiplicar de novo. Então, eu falo que tudo isso aconteceu por causa de uma decisão, por causa de um despertar. A gente entende que o apóstolo Joel falou assim, o Senhor, Deus está lá no céu, vendo cada um de nós, a entrega que a gente é com o casal, o quanto eu apacento, quando eu cuido, e Deus fala assim, não, Ele está cuidando direitinho, Ele está pagando um preço, eu vou mandar mais um, eu vou mandar mais um, eu vou mandar mais um. E assim é com nós. O Senhor está no céu, está nos observando para ver o cuidado que eu tenho com um. É legal? Então vou mandar mais outro. Mas às vezes, um que a gente tem, a gente não cuida direito, a gente não se preocupa, então o Senhor vai fechar. O Senhor não vai mandar mais. Por quê? Porque você não está dando conta de um, você não está renunciando a sua vida por amor a um casal, a um discípulo. Então eu entendi muito isso. Quando eu cuidar de um, cuidar de 2, cuidar de 3 e cuidar com excelência, o Senhor vai derramar mais pessoas sobre a nossa vida, né? Então é isso. Você não foi levantado por homens, foi levantado por Deus. Acredite, dentro de cada pessoa na sua célula existe um futuro líder, um adorador, uma história sendo escrita. Seja aquele que enxerga semente onde os outros veem pedras. Então, é o que eu disse, a gente precisa acreditar, a gente precisa se esforçar. Eu falo que é muito bom sentir a presença do Senhor. E eu sinto mais a presença do Senhor quando eu estou cansado, quando eu vejo que as minhas forças estão acabando, quando eu vejo que a bateria está descarregando, quando eu vejo que às vezes eu não estou cuidando tão bem da minha família quando eu preciso, quando eu cuido mais do próximo do que da minha família melhor. Não podemos fazer isso, mas às vezes eu sinto isso. Às vezes eu estou aqui na igreja e estou preocupado em minhas 2 filhas lá em casa, como é que tá? Não tem janta, pede alguma coisa, será que tem? Com biscoito, toma suco até nós chegar. Eu falo assim, Senhor, é muito amor. Mas o Senhor fala assim, você não vive. Eu falo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu falo que é isso. E o Senhor sempre fala, o Senhor falou comigo esses dias, inclusive eu estou ministrando essa palavra na vida de umas 2 pessoas na igreja. No momento que eu estava triste, o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Você não precisa reclamar não, você já tem a minha graça é o suficiente. Onde você estiver, a minha graça vai te acompanhar.
Se você estiver no deserto, a minha graça está com você. Então, ajuda a gente a tomar as decisões. Às vezes a gente tem dúvida, essa voz é do Senhor, o Senhor está falando, então é do Senhor, não é? Então, quando você ouve o Senhor, a minha graça te basta, você não precisa ter dúvida não, você precisa só mergulhar de ponta. Então é muito top isso. E para terminar, apacentar é carregar, não é controlar. Liderança espiritual não é manipular comportamento, mas formar caráter com amor e exemplo. Então, queridos, que essa palavra venha falar no coração de todos, porque ela esquenta no meu peito. Eu falo que a gente está vivendo um momento muito bom, onde a gente está dedicado, onde a gente entendeu que se a gente colocar o Senhor no centro da nossa vida, o Senhor vai fazer tudo, é Ele que vai conduzir. Eu tiro o peso, a força dos meus braços, porque o Senhor quer a nossa obediência. A gente precisa, eu falo, como o apóstolo falou, se nós ficar aqui sem fé, nós vai ficar culto e culto, domingo após domingo, e não vão valer de nada. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa apacentar pessoas, cuidar, porque antes era muito, a gente cansava, realmente, a gente cansava. Chegava aqui, não, já deu 9 horas, está na hora de ir embora, não, eu vou ficar na igreja. Hoje eu falo que eu nem olho mais o relógio. Hoje a gente entendeu que é bom estar aqui, é o lugar que a gente se sente bem, é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos, é o lugar onde a transformação tem chegado na nossa vida, na nossa casa. E eu falo que eu e minha esposa, nós estamos muito felizes, sabe? Porque eu mais ela, nós combinamos. Eu não tenho pressa de sair da igreja aqui, sabe? Mas chegar lá em casa eu quero namorar, eu quero beijar, entendeu? Então eu falo assim, eu não abro mão, sabe, do beijinho molhadinho quando chegar lá em casa. Então eu falo que é muito bom, sabe, queridos? E outra coisa, um start. Eu conversei com o Senhor de não fazer mais minha esposa chorar. Às vezes eu choro, mas eu não faço ela chorar. Então eu falo, você é um homem, está aqui nessa noite, toma essa decisão. Às vezes minha esposa aperta eu falo, se eu falar, chora. Então eu fico calado, porque eu tomei essa decisão de não fazer mais minha esposa chorar, de fazer ela feliz, de ajudar ela a realizar os sonhos dela. Às vezes ela está naquele dia e eu sei que eu preciso amar ela mais. Tem dia que eu tenho que ouvir ela mais. Então o Senhor está me transformando de uma certa maneira que eu decidi chorar, mas não fazer a minha esposa chorar mais. Tem hora que, como eu disse, né? Ela tem toda mulher. Tem vezes que chega com 5 perguntas e eu não entendi nem a primeira. Aí eu falo assim, calma, você está muito acelerada, vai devagar. Você não me entende, mas fala devagar que eu vou entender. Então procurar entender a esposa, é saber que ela está no mesmo propósito que você, quer amar, quer cuidar, quer servir. Eu falo assim, não dá mole para o esposo não. O dia que ele não quiser vir para a igreja, eu não abro mão, é lá que eu renovo minhas forças, eu não abro mão de estar nos cultos. Então eu falo que tudo começa no casal. Se o casal estiver bem, as coisas fluem. Se o casal estiver no mesmo propósito que a esposa, e se a esposa já estiver com o mesmo entendimento que o esposo, as coisas tendem a fluir, as coisas tendem a dar certo. Então a gente não
não briga mais. Eu falo que nem lembro qual foi a última vez que eu e minha esposa teve um problema assim de eu desrespeitar ela, de eu falar alto, porque eu sei que eu tenho que ajudar ela. A verdade é essa, eu tenho que cuidar da mente dela. Esse dia ela falou de fazer psicologia, eu falei, nossa, fazer vai ser bom, que a primeira coisa que você vai cuidar é de você. Você vai ficar bem, é de você. A primeira pessoa que vai receber uma ajuda é de você. Porque eu falo assim, é isso, a gente decidiu viver para o reino do Senhor. E o Senhor manda. E o Senhor manda. O Senhor manda. E é nós que crescemos nisso, né? Porque a gente entende que tudo é para o reino, tudo é para Ele e para Ele. Então é isso. A minha palavra é essa que. E eu acredito que para falar de dízimo e oferta, não tem uma palavra melhor como essa aqui, ó, sobre Isaac. Isaac semeou uma semente e o Senhor fez com que ele colhesse 100 por um. Só que eu falo que às vezes a gente fala só de pensamento é bens materiais, né? Será que se eu semear R$1 eu vou colher R$100? Não. Eu falo que a melhor recompensa que eu tenho do Senhor é saúde, é ver a minha esposa bem com saúde, é ver minha filha. Eu falo que a Ana Júlia, eu vou falar com você, viu? Ana Júlia não doece, glória a Deus. Tem uns 15, não, uns 12 anos que eu não levo. Cadê a Ana Júlia? Que eu não levo a Ana Júlia no médico. Essa menina é de ferro, viu? Eu falo que, ô Senhor, obrigado. Porque o Senhor me dá em bênção, em saúde. Só que me dá também em prosperidade, que é onde eu tiro sustento para minha família, para minha casa. Então, quando eu dizimo, eu não penso em bens materiais. A palavra do Senhor fala que a gente tem que acumular tesoura no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Então, quando a gente é obediente, eu falo que para as portas da igreja está aberta para todos nós. Para mim, quando eu cheguei há 7 anos atrás, alguém já era fiel, alguém já dizimava e ofertava. Então, para o amor, para a glória de Deus chegar em minha vida, alguém contribuiu com isso. Quem é esse alguém? A apóstola Nayara, o apóstolo Ederson, pastor Jacques, pastor Luiz, o pastor Edmilton. Essas pessoas, a Carlinha já estava quando eu cheguei. Então eu falo que eles contribuíram para me se tornar quem eu sou hoje. Então quando a gente contribui para o reino, é para a vida das pessoas. Então que venhamos dizimar e ofertar para ajudar o reino a crescer, a manter a nossa igreja linda, perfeita, e que a igreja venha estar com o templo aberto para receber outras pessoas, né? Porque dizimamos e ofertando para isso, é para abençoar o reino de Deus. Então, debaixo dessa palavra, né? Quem quiser dizimar e ofertar, fique à vontade.